Oi gente, tudo bom? Meu nome é Lívia, eu sou nova tutora de Literatura e Interpretação Textual de vocês. Eu espero que durante os nossos encontros vocês consigam entender um pouquinho do que eu tenho a passar de literatura, de interpretação, da forma como eu estudei também, para fazer uma boa prova no Enem, para que também vocês façam uma boa prova e entenderem que literatura também não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, é muito gostoso de estudar. Então é isso. Bom gente, como vocês já devem ter visto no título do vídeo, o nosso conteúdo de hoje é o naturalismo. E, particularmente, é um conteúdo que eu gosto bastante de estudar por ser uma vertente da escola realista. Ou seja, o naturalismo, assim como o realismo, também retrata a realidade de uma sociedade, mas à sua maneira. Ou seja, o naturalismo tem suas particularidades. E uma delas é a utilização dos personagens como objetos de estudos. Os autores se utilizavam de algumas teorias que estavam famosas na época, que eu vou comentar mais à frente, e comprovavam por meio das ações dos personagens. Isso tem uma grande influência também do contexto histórico da época, do Brasil e da Europa, enfim. Então, essas coisas vocês vão entender um pouquinho na aula de história e eu também vou explicar um pouquinho à frente. E para que a gente possa ter uma melhor compreensão das obras naturalistas e também do que estava se passando na cabeça dos autores, é importante que a gente conheça o contexto da época. Então, na Europa, estava ocorrendo a segunda revolução industrial, com a utilização da eletricidade. O capitalismo, o liberalismo econômico estava se desenvolvendo cada vez mais. A burguesia estava em ascensão e também com a valorização da racionalidade, a filosofia e a ciência também tiveram destaque. E isso fez com que surgissem algumas teorias que serviram também de base para algumas obras da literatura naturalista. E na Europa, o naturalismo se desenvolveu primeiramente na França, que foi palco da Revolução Francesa, e também a gente não pode esquecer da Comuna de Paris, que foi a tentativa do proletariado de tomar o poder. E com isso foi publicada a obra de Émile Zola, que é o romance experimental, que é justamente a tentativa de usar essas teorias que surgiram na época dentro de um romance de tese. Enquanto isso, no Brasil, ainda estava em vigência o segundo reinado de Dom Pedro II. Estava em início a industrialização brasileira, o que também motivou a imigração europeia para cá. O comércio exterior estava expandindo, houve um aumento na exportação do café, e isso fez com que a burguesia, a elite brasileira, ficasse mais forte e mais poderosa, o que despertou um descontentamento em muitos brasileiros, o que motivou mais tarde também, o que foi um dos motivos da proclamação da República. E em 1850 houve a proibição do tráfico negreiro. Em 1888 houve a abolição da escravatura, que também foi inspiração para muitas obras, como o Mulato. Em 1889 houve a proclamação da República. Então, esses fatos, esse contexto brasileiro também influenciou muito as obras naturalistas, mas esse contexto vocês vão entender melhor nas aulas de história. Bom, gente, agora que vocês já foram situados em relação ao contexto histórico em que o naturalismo foi desenvolvido, finalmente vocês vão conhecer a estética naturalista e, então, as características do naturalismo. Primeiramente, é importante que vocês tenham em mente que o naturalismo tem como objetivo criticar a realidade do povo na época, do proletariado. Por quê? Porque o proletariado estava sofrendo, enquanto a burguesia estava em ascensão, estava vivendo do bom e do melhor, o povo estava sofrendo e vivendo em miséria. Então, isso é uma crítica forte feita pelo naturalismo. Em relação à estética, a linguagem utilizada pelos autores é uma linguagem simples, uma linguagem próxima da oralidade, do cotidiano. A objetividade na narrativa, os autores vão direto ao ponto, e a impessoalidade também está presente na narrativa. O narrador não toma partido, ele apenas narra a história. Se eu olhar para baixo, muitas vezes é porque eu estou seguindo um roteirozinho que eu escrevi para que eu não me perdesse. Então, há um foco no coletivo, como é feito no Cortiço. Então, é contada a história de vários personagens, não só de um, mas as patologias sociais que são denunciadas pelo naturalismo
podem ser vistas numa mesma obra em vários personagens, tá? E é aí que esses personagens são os objetos de estudo. É feita uma análise externa, né? Você pode pegar Dom Casmurro, em que Bentinho a gente vê claramente o que Bentinho está sentindo, né? A gente pode ser guiado por ele, e isso aí é uma análise interna do que ele está sentindo. Já no naturalismo, não, a gente vê tudo do externo, a gente vê o que está acontecendo, não tem aquela demonstração de sentimento, até porque no naturalismo não existe profundidade psicológica dos personagens. Aqui no naturalismo os personagens são irracionais. E aí que vem a zoomorfização. E o que seria isso? Isso aí é a transformação do homem em um animal, ou seja, o homem deixa de ser um ser pensante, de ser um ser racional e passa a ser um ser guiado por suas vontades, por seu instinto. Então, a zoomorfização é uma presença, está presente fortemente nas obras naturalistas, e é uma característica realmente naturalista, tá? O erotismo também está muito presente nas obras, no cortiço está presente em algumas cenas, né? A sensualidade, o sexo feito de uma forma animalesca, então está bastante presente no naturalismo. E as mazelas sociais, no cortiço, e eu indico bastante a leitura para que vocês entendam o naturalismo de uma forma melhor. No cortiço é retratado fortemente as mazelas sociais, então é retratada as trapaças, a escravidão, é retratada a prostituição, é retratada o assassinato, várias coisas acontecem aqui. Além disso, na literatura naturalista é retratada também a homossexualidade, tá? Tanto por Aloysio de Azevedo, quanto por Raul Pompeia, entre diversos outros autores, a homossexualidade também é retratada nas obras, tá bom? E algo que é extremamente importante a ser entendido no naturalismo é a utilização do romance de tese. O que seria isso? É a narrativa em que há uma teoria base utilizada, né? E conforme as ações dos personagens vão ocorrendo, há a comprovação dessa teoria. E a principal teoria utilizada pelo naturalismo é o determinismo de Hipólito Taine. O que acontece, né? O comportamento do ser é determinado pelo meio em que ele vive, pela raça e pelo momento histórico. De acordo com Taine, esses são os três fatores que determinam o comportamento humano. Ou seja, então o homem é o produto do meio, e é isso que acontece no cortiço. Jerônimo, por exemplo, é um exemplo dessa situação. Jerônimo era um homem trabalhador, e quando passa a morar no cortiço, ele vira outra pessoa. Eu não vou dar spoiler, mas acontece uma mudança muito grande na vida de Jerônimo, tá? Além da teoria determinista, há também o socialismo de Marx e Engels, que influenciou muito a escrita naturalista, porque há uma defesa do proletariado, né, e o desejo de mudança. Também há o evolucionismo de Darwin, em que Darwin fala que os mais aptos sobrevivem ao meio, que no caso aí seria, por exemplo, os burgueses, né, no naturalismo, enquanto a classe operária está sofrendo, quem tem mais dinheiro é que se sobressai. E aí o evolucionismo entra em destaque, que é o darwinismo social. O positivismo de Auguste Comte, que também está muito presente nas obras, né? E também a negação do cristianismo de Ernest Renan, que em algumas obras também é criticada a instituição igreja ou diversas religiões também, tá? Os autores de destaque do naturalismo no Brasil são Aloysio Azevedo, né, com a sua obra que foi o marco inicial do naturalismo no Brasil, O Mulato, publicado em 1881, que marcou realmente o início do naturalismo no Brasil, e sua obra de maior sucesso, assim, sua obra de maior destaque no naturalismo foi O Cortiço mesmo, que é um livro que eu recomendo demais, é muito bom. Além disso, Raul Pompeia também se destacou com o naturalismo, né? Com seu livro O Ateneu. Adolfo Caminha também foi um autor de destaque. E em Portugal, nós temos essa de Queiroz, que também é autor do realismo. E na França nós temos Émile Zola, tá?
que é autor de O Germinal, autor de Romance Experimental. Então, esses autores são os autores de maiores destaque, mas o que realmente vocês precisam dar uma estudadinha maior é Aloysio Azevedo e Raul Pompeia, tá certo? Bom, pessoal, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou resolver 3 questões que estarão na ficha de vocês, certo? Para que vocês fixem o conteúdo e treinem também, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo aqui. Lembrando do início da aula, eu falei que o naturalismo é uma tendência, é uma vertente da escola realista, tá? Também retrata a realidade, mas de uma forma diferente do realismo. Então, letra A. O naturalismo se volta para a natureza a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação. O foco do naturalismo é observar os processos, os ciclos da natureza? Não, né? Em nenhum momento nessa aula foi falado isso. Letra B. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas? Não, né? Primeiramente, aqui fala de homens rústicos. O objetivo do naturalismo é criticar a vida que os proletariados, que a classe operária estava levando na segunda metade do século XIX. E aqui está falando comunidades primitivas, então não faz sentido algum. Letra C. Defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromissos com a realidade social. Isso é totalmente errado porque arte pela arte é uma expressão parnasiana, que é conteúdo da próxima aula da gente. Então aqui você já descarta. Letra D. Analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa. Pelo contrário, tanto é que no cortiço há cenas de sexo sim e de um sexo animal. Então isso aqui está errado e também está errado porque no final da aula eu falei que tem uma teoria de Ernest Renan, que é a negação do cristianismo, que justamente critica a instituição a igreja, e isso está presente em muitas obras, que é a crítica à igreja. Então isso aqui está errado, tá? E letra E, que certamente é a resposta correta, estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta dos personagens. Então, essa com certeza é a resposta. Os fatores sociológicos a gente pode ver no determinismo de Taine, né, que fala que o meio determina o comportamento humano, que a raça determina o comportamento, que seria um fator biológico, né? E que o momento histórico, que é um fator sociológico, o trabalho que o operário exerce também é um fator sociológico, né? Então, isso aqui guia a conduta dos personagens. Próxima questão. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e esfervilhar, a crescer o mundo. Uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, naquele lameiro, a multiplicar-se como lavas no esterco. O fragmento de O Cortiço, romance de Aloysio Azevedo, apresenta uma característica fundamental no naturalismo. Qual? Aqui nesse texto a gente pode perceber que há um descritivismo muito grande e que também há uma comparação com larvas no esterco. Então aqui a gente vê claramente a zoomorfização do homem, tá? Que aqui já é uma descrição do cortiço. Então, letra A. Qual seria essa característica, né? Uma compreensão psicológica do homem. Aqui está fazendo uma compreensão psicológica, lembrando que a profundidade psicológica está presente no realismo, tá? Lembrei de Bentinho. B. Uma compreensão biológica do mundo. Segura aí. Letra C. Uma concepção idealista do universo. Claro que não, né, gente? Isso aqui é uma visão romântica e do romantismo. E o naturalismo era antirromântico, tá? Letra D. Uma concepção religiosa da vida. Com certeza não. Tudo que é exposto tudo que é exposto na narrativa naturalista é totalmente diferente da moral que a igreja preza, tá bom? Letra E, uma visão sentimental da natureza. Eu falei durante a aula que os personagens são tratados como seres irracionais, como se eles não tivessem sentimento, como se eles agissem só por instinto. Então, eles não pensam, eles não têm sentimentos. Então, essa questão aqui está errada, tá bom? Essa alternativa. E terceira e última questão. Analise a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil.
Letra A. O naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. De cara, né? É o que eu falei sobre o romance de tese, que os naturalistas se utilizavam de uma teoria base e durante a narrativa, conforme as ações dos personagens, ele levava o leitor a uma conclusão, que é a comprovação dessa teoria, tá bom? Que geralmente é o determinismo, o positivismo, enfim. E para ver as erradas, letra B. O naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil do século XIX para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva. Cultura primitiva não, né? Que a gente já estava no século XIX. Letra C. A valorização da natureza rude, verificada nos poetas árcades, se prolonga na visão naturalista do século XIX. Com certeza não. Arcadismo com naturalismo não. Letra D. O naturalismo no Brasil esteve ligado à beleza das paisagens na cidade e do interior do Brasil. Não tem nada a ver, né? Letra E. O naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética. Uma linguagem científica e hermética são linguagens rebuscadas, são linguagens difíceis. E eu falei durante as aulas que os autores adotaram uma linguagem simples, porque eles estavam falando de um povo simples, entendeu? Então, isso aqui já está errado, tá bom? Fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. Não, com certeza não. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, tá bom? Nas redes sociais. E eu espero que vocês consigam aprender nessa aula e nas próximas aulas. E que vocês tenham uma boa semana. Muito obrigada. Tchau, tchau!